Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Vogtbayer. Em seu nome, cumprimento aos demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Bom dia. Gostaria também de cumprimentar de forma especial ao meu pai, minha mãe e minha irmã que me assistem, também aos meus amigos Guilherme e Jennifer. De mesmo modo, aos alunos do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, em nome do coordenador Valdecir Rosa, e, por fim, a senhora Bárbara Renata Machado, diretora do CI Avelino Ruth. Bom dia. Você já imaginou receber o diagnóstico de que seu filho tem alguma deficiência? Para muitos, isso é um choque de início. E a situação de muitas famílias fica ainda pior depois que se deparam com a realidade de que não há um local adequado onde esta família e a criança possam ser amparados com as terapias necessárias para pessoas com deficiência, como a terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia e etc. Hoje, em meu pronunciamento, gostaria de falar sobre um tema muito importante e que é pouco falado atualmente, que se trata de um local adequado para o estímulo cognitivo de pessoas com deficiência e de forma gratuita. E não me refiro apenas a locais como a Casa do Autista, localizada em Balneário Camboriú. Esta é uma excelente iniciativa. Porém, poderíamos ter vários outros locais para o tratamento de outras deficiências, direcionadas a essas pessoas que tanto são excluídas em nossa sociedade. Em outros pronunciamentos, já falei sobre esse tema. Inclusive, fiz um requerimento em nossa primeira sessão ordinária mirim do mandato. E hoje, na 15ª sessão, ainda não obtive uma resposta. E isso mostra o respeito que os nossos governantes dão a estas pessoas. E não falo apenas a nível municipal. Poderíamos, quem sabe, ter um programa nacional para tratar sobre este assunto. Porém, o dinheiro público que poderia ser destinado a melhorar a qualidade de vida da nossa população está sendo gasto com coisas fúteis em nossa sociedade, como o show da nossa primeira-dama, o Janja Palusa, para o qual foram destinados 33,5 milhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro do pagador de imposto, sendo os maiores patrocinadores a Petrobras, a Itaipu, o Banco do Brasil, o BNDES, os Correios, a Caixa, a Prefeitura do Rio de Janeiro e etc. A questão que eu quero trazer não é o que foi esse show, se é que podemos chamá-lo assim. Além do dinheiro esbanjado, tivemos xingamentos. A primeira-dama do nosso país, falando palavras de baixo calão, de tão baixo nível que eu nem posso reproduzi-las nessa tribuna. Atacando principalmente ao bilionário Elon Musk. Então fica a pergunta, essa atitude não trará consequências para as relações exteriores do Brasil? Já que a pessoa em questão fará parte do novo governo dos Estados Unidos. A maior potência econômica quanto bélica do mundo. Mas a inconsequência e a irresponsabilidade novamente falaram mais alto. Voltando ao assunto, o que importa nisso tudo não é a postura da esposa do nosso presidente, mas isso é um retrato do respeito que a atual gestão tem pela sua população, que corriqueiramente gasta o dinheiro do povo com coisas fúteis, como se o Brasil não estivesse com um rombo de mais de 100 bilhões de reais desde janeiro a setembro deste ano, segundo o UOL. E para solucionar este problema, o governo aumenta a alíquota tributária. Querem um exemplo? O imposto sobre o combustível. Enquanto presidente, o então presidente Jair Messias Bolsonaro assinou o decreto 194 de 2022, que suspendia o PIS, CID e CONFINS sobre o petróleo. Porém, que a atual gestão, através do ministro Fernando Haddad, voltou essas taxas no dia 27 de fevereiro de 2023. E isso, somado a muitos outros fatores, fez com que o Brasil alcançasse resultados piores ao da pandemia da Covid-19, mesmo sem o vírus. E mesmo com os aumentos da carga tributária, existe uma parcela crescente da população brasileira que continua invisível aos olhos do Estado.
E não pensem que é uma parcela pequena. Segundo o IBGE, em 2023, o número de pessoas com algum tipo de deficiência chegou a 18,6 milhões de pessoas, o que representa 8,9% da nossa população. Será que diante desses fatos e muitos outros que por questão de tempo não citarei, nosso país não poderia melhorar a assistência para essas crianças? Além das dificuldades enfrentadas pela família, creio que a maior ainda seja a falta de amparo e assistência necessária. Peço ao presidente mais 3 minutos para concluir o pronunciamento. Concedo mais 3 minutos para você finalizar seu pronunciamento. Agora, deixando de lado a irresponsabilidade do atual governo, quero falar sobre o porquê é tão importante que essas crianças, adolescentes, jovens e idosos com deficiência recebam um amparo, e além de suas famílias, é claro. Além do fato de que essa assistência é garantida pela Lei 13.146, de 2015, em seu artigo 28, incisos 1, 2 e 3, que dizem assim, abre aspas, artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o inciso 1º, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2º, aprimoramento dos sistemas educacionais visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 3º, projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e exercício de sua autonomia. Fecha aspas. Como você pode ver, nessa lei está explícito que o Estado deve promover um projeto pedagógico especializado para ajudar crianças ou adolescentes, principalmente nessa faixa etária, a conquistar e exercer a sua autonomia, o que infelizmente não tem acontecido. Mas você pode estar se perguntando, o que ele quer com este pronunciamento? E a resposta é que eu quero que essas crianças e pessoas com deficiência tenham acesso a terapias, sejam ocupacionais, de fonoaudiologia, psicopedagogia ou quaisquer outras que elas necessitem. Que elas tenham acesso a um ambiente escolar adaptado, que garanta o pleno exercício de sua autonomia, que garanta também o seu aprendizado. A permanência em sala de aula, assim como está escrito no inciso 2 da já mencionada lei. A jardins sensoriais e a estímulos que estão presentes naquela lei. Tudo isso de forma pública, gratuita e de qualidade. Pois a maioria dos pais não podem pagar por estes serviços. E se o Estado não conseguir oferecer esses serviços pela rede pública, que terceirize para a iniciativa privada, pois essas pessoas não podem mais esperar. E concluo meu pronunciamento com uma reflexão bíblica, que se encontra em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, que diz, abre aspas, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Fecha aspas. Muito obrigado a todos.